grande pergunta aqui do nosso domingo é: como crescer espiritualmente em 2025? Talvez você já esteja dando passos com o Senhor, por exemplo, estar aqui hoje, né? Você estar aqui hoje é um grande passo. Talvez você esteja de férias, me acompanhando de casa, isso é um grande passo, de férias com a família e acompanhando o culto. Quem aqui assiste o culto quando está de férias? Tem que assistir o culto, meus irmãos, por isso que a gente transmite. Tem que assistir o culto, mesmo de férias. Eu assisto da manhã e da noite, né, Fabiana? Quando estou de férias, assisto o culto da manhã e da noite. Ainda se bobear, ainda eu falo com o ministro aqui, alguns detalhes ainda. Né, Andrezinho? Talvez você estar aqui já seja um grande passo. Talvez você esteja envolvido em um dos nossos ministérios. Isso é bom, isso é um grande passo. Aliás, através dos ministérios é um grande momento, é uma grande oportunidade de você crescer espiritualmente. E eu quero fazer um convite aqui. Nós estamos precisando de pessoas para servirem nas nossas câmeras, na nossa projeção, na nossa transmissão, nas luzes, no som. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Nós queremos que você venha somar com o nosso time de voluntários aqui da nossa comunidade. Nós precisamos. E isso é muito bom. Sabe, pode ser que você esteja vivendo coisas na sua vida com Deus que são válidas, são boas e devem ser consideradas. Mas a minha pergunta que eu quero reforçar aqui é: como então podemos crescer mais espiritualmente? E quando nós falamos em crescer mais espiritualmente, automaticamente algumas respostas vêm à nossa mente, como por exemplo, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso participar da conferência Ultra Power Ranger X da igreja tal. Porque lá sim, eu preciso participar do encontro com o querubim, do arcanjo, do sumo sacerdote, que eu vou ficar uma semana fora num sítio enfurnado sem celular. Aí eu vou crescer. Não, eu preciso fazer a campanha Y de... Não estou falando sobre isso. Talvez você esteja falando: eu preciso ter como meu mentor pessoal o pastor fulano de tal. E aí nós alimentamos uma lógica de fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. E essa lógica, o de fazer mais, qual que é? É a lógica do mercado. Quanto mais você fizer, mais você vai ter. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E é essa lógica que muitas vezes se instala na nossa mente e ficamos dependentes dela. Talvez também você precisa saber mais. Não, eu preciso saber mais. Eu preciso conhecer aquilo que eu não conheço para que eu possa crescer espiritualmente. Eu queria te dizer algo: não nos falta informação. Tudo que você ouve aqui, se você se lembra de tudo que você ouviu no ano de 2024? Todas as séries, qual a série falou mais do seu coração? Tudo que você ouve, eu quero te perguntar uma coisa: você põe em prática? Talvez você pode estar lendo um livro de oração. Tá, muito bom. Lê o livro de oração, boa informação. Mas a pergunta é: você está colocando em prática aquilo que você está aprendendo? Não nos falta informação. E aí o que acontece com a gente? Nós vivemos no ciclo vicioso do saiba mais, faça mais. Saiba mais, faça mais. E aí nós criamos uma espiritualidade baseada no esforço e no conhecimento. E o que acontece? Nós cansamos. E acabamos o quê? Desistindo. E por desistir, nós nos culpamos. Eu queria dizer algo para vocês. Espiritualidade não é sobre fazer e saber mais. Mas espiritualidade é sobre amar mais. Amar mais o Senhor. Amar mais a palavra dEle. Amar mais as pessoas ao nosso redor. Crescer no ambiente de igreja. Quando Deus criou o homem para amá-lo. Mas o pecado
O pecado mudou tudo isso. Portanto, nós precisamos aprender a olhar para Jesus e amá-lo mais. Porque se você não ama Deus em primeiro lugar, a maneira com que você ama as pessoas vai ser uma maneira desequilibrada. Eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa, né, Fabiana? Eu te amo. Ainda bem que ela sabe, né? Mas eu amo em primeiro lugar o Senhor. Eu amo os meus filhos. Mas eu amo em primeiro lugar o meu Senhor. Eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Meus amigos, eu amo. Mas eu amo em primeiro lugar o Senhor. Sabe por quê? Porque se eu não amar a Deus em primeiro lugar, e esse Deus em que eu amo, eu entendo que Ele me aperfeiçoa nas minhas dificuldades, nas minhas fragilidades, como é que eu vou amar as pessoas ao meu redor que são falhas e erram comigo? E quando nós não direcionamos o nosso amor da maneira correta, tudo vira um ídolo. Filhos viram ídolos. Marido vira ídolo. Esposa vira ídolo. Amigo vira ídolo. Tudo vira ídolo. Então a pergunta é: o que é espiritualidade cristã? Resposta: espiritualidade cristã é ter um relacionamento com Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, crescimento é algo natural na vida de um ser humano. E o crescimento na vida espiritual tem que ser algo normal, porque à medida em que eu me relaciono com Jesus, eu vou crescer. Sabe o que Deus tem para a sua vida no ano de 2025? Sei, um emprego novo. Já sei, vou casar. Não. Sabe o que Deus tem para a sua vida no ano de 2025? Que você cresça e mergulhe na graça dEle. O meu objetivo para esse ano é esse. É me parecer mais com Jesus. Agora a pergunta é: como nós podemos crescer espiritualmente? Como crescer espiritualmente? O crescimento espiritual, ele só é possível pela presença de Deus em nós. Quanto mais de Jesus você tiver em você, mais você vai crescer espiritualmente. Quanto mais, fala para quem está do seu lado, quanto mais de Jesus você tiver em você, mais você vai crescer espiritualmente. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. João 15, 5. Diz o seguinte: sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, o que está escrito aí? Vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que João está falando para a gente? Assim como a videira é tudo para o ramo, Jesus é tudo para nós, ou teria de ser tudo para nós, Fabi. Assim como a videira é tudo para o ramo, Jesus precisa ser tudo para nós. Porque o crescimento espiritual, ele só é possível quando nós estamos unidos com Jesus.
Porque o Evangelho, nós falamos isso aqui na nossa série de Natal, o Evangelho é Deus conosco. Deus conosco, Emanuel. E quando Deus está conosco, quando nós temos Jesus em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, esse ano de 2025, você precisa ter mais de Jesus em você e menos de você. Mais de Jesus e menos de você. Agora, eu quando pensava essa semana nesse assunto, me veio uma pergunta ao meu coração e eu falei, vou levar essa pergunta para os meus irmãos. A pergunta é: se Jesus, presta atenção, fosse tirado da sua vida, o que mudaria? Pense aí, pense. Não quero que você me responda, eu quero que você pense. Isso é uma pergunta para se pensar. Se Jesus fosse tirado da sua vida, o que mudaria? O que mudaria no seu dia a dia? O que mudaria nas suas atitudes? Você continuaria lendo a Bíblia? Ou será que você retornaria a velhos hábitos? Ou será que você nunca abandonou os velhos hábitos? E aliás, se tirar Jesus não vai mudar nada. Jesus é um ponto de mudança nas nossas vidas, no nosso caminhar. E a partir do momento em que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida precisa mudar. E nós precisamos pensar sim nessas coisas, pensar nessa pergunta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos exercendo um cristianismo não baseado em Jesus, mas um cristianismo baseado no nosso esforço. Um cristianismo baseado nas obras. Mas o Evangelho nos deixa claro que do início ao fim da nossa vida cristã, ela é baseada na graça. Ela é baseada na graça. O fruto que nós apresentamos, ele é baseado no esforço? Não, na graça. Então nós precisamos voltar os olhos para nós. Em como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Pergunta: como você tem vivido o seu cristianismo? E existe um ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre esse assunto, crescer espiritualmente. Cresça espiritualmente. Eu quero falar sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são hábitos para que nós possamos desfrutar de um relacionamento crescente com Jesus. Você pratica disciplinas espirituais? Mas para nós entendermos o que é disciplinas espirituais, o que são as disciplinas espirituais, aliás, tem até um livro que chama Celebração da Disciplina. Muitas vezes nós temos que a disciplina espiritual, eu vou falar de 3 aqui, que no meu ponto de vista são os 3 principais. Mas tem muitas disciplinas espirituais, contemplação, tem muita. Esse livro, Celebração da Disciplina, é um excelente livro. Eu acho que deve ter ali, no nosso quiosque da livraria, eu acho que deve ter. Mas é um livro que me enriqueceu muito. Quem já leu esse livro aqui? Alguém que já leu? Celebração da Disciplina? Eu li, graças a Deus que eu li, né? Eu li, pelo menos eu li. Nós vamos entender o que não são disciplinas espirituais. Em primeiro lugar, o que disciplinas espirituais não são? Em primeiro lugar, não são meios de salvação. Você não precisa praticar disciplina espiritual para ser salvo. Você já foi salvo pela graça e pelo amor do Senhor que foi derramado sobre a sua vida. Amém. Segundo lugar, disciplinas espirituais não são apenas para alguns. O pastor fala, porque não. É para todos nós. Para todos nós. Todos têm acesso a elas. Terceiro lugar, elas não são práticas entediantes. Mas as disciplinas espirituais são meios pelos quais nós aumentamos o nosso prazer em Deus. Em quarto lugar, elas não são um meio para um fim.
Ah, já sei, jejum. Jejum é uma disciplina espiritual. Eu vou jejuar para me ganhar um aumento de salário. Eu vou jejuar para o Senhor me dar um namorado. Tudo que fazemos e realizamos nas disciplinas espirituais, sabe qual é o fim? O próprio Deus. Quinto lugar, elas não são fáceis de colocar em prática. A gente idealiza muitos cenários. Ah, porque eu vou fazer. Ah, esse ano começou, agora vai. Já é dia 5. E não foi ainda. Não, mas quando virar o ano, eu entro mais 5 dias. Não, irmão. Você precisa começar hoje. Você precisa começar hoje. Disciplina espiritual precisa ser com a casa bagunçada. Precisa ser com as crianças chorando. Tem que ser com as demandas do trabalho. Tem que ser com as responsabilidades da escola, da faculdade. É com tudo acontecendo que nós praticamos elas. Porque se você, mulher, homem, for esperar a casa ficar arrumada para você fazer disciplina espiritual, quando acabar de arrumar a casa, você está com sono, cansado, e você vai fazer outra coisa e você não vai praticar. Precisa ser prioridade. Prioridade. Entendendo isso, eu quero falar com vocês sobre 3 disciplinas espirituais. E a primeira está nesse texto que eu quero ler com vocês aqui, de 1 Pedro 2:2, que diz o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejem olha só o que desejo que é. Desejo para ser intenso. Desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Experimente a plenitude da salvação. Sabe que Pedro está falando para mim, para você aqui, resumindo aqui, sem levar para o grego, trazer de volta para o português e para o aramaico e depois falar inglês, não. Traduzindo para você aqui, Pedro está falando o seguinte: a forma como que nós crescemos é pela leitura da palavra. Desejar intensamente o puro leite espiritual. O leite espiritual, Pedro está relacionando a palavra. Você não crescerá como cristão se você não se alimentar da palavra de Deus, da Bíblia. Eu queria dizer algo. Não existe substituto. Eu sei que tem muitos livros hoje de devocional. Muitos, tem até alguns que são famosos, que fazem sucesso todo ano. Muito bom, eu sei disso, é válido, sim, é válido. Mas nada substitui a sua Bíblia. Tem gente que substitui o pão diário, vou usar o pão diário, como devocional, que nem sei se vende ainda, deve vender ainda assim. Tem, né? Tem. Ah, eu li o pão diário hoje, é a Bíblia. Não, eu li um versículo que estava lá. Não, nós vamos ler a Bíblia. Precisamos ter contato com a Bíblia. Eu quero indicar para vocês, tem na livraria, se você não quiser comprar na livraria, compra pela internet. Chama Bíblia 365. Aqui é uma Bíblia que você vai fazer o seu devocional. Olha aí, garota propaganda. Levanta a Bíblia, mostra para os irmãos aí. Ó. Já comecei, gente, aí. Uma ferramenta para devocional poderosa. Irmãos, aqui ó. Eu queria fazer meu devocional pela Bíblia. Usa aqui. Cadê a Tamara? Devolve lá. Mas use a Bíblia como sua base. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E Pedro está falando aqui, ele está usando uma analogia. Como uma criança precisa do leite para o seu desenvolvimento, para a sua existência. Nós precisamos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque a maneira que Deus usa para falar conosco é a sua palavra. É a sua palavra.
Donald S. Winkler diz o seguinte: não importa o quanto nos ocupamos com as atividades da igreja, nós devemos lembrar que a prática mais transformadora que temos disponível é o consumo disciplinado das Escrituras. Nós precisamos ter um consumo da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Por que ler a Bíblia é saudável? Em primeiro lugar, porque ela promove o quê? Saúde espiritual. Salmo 119, 93. Se você quiser abrir na sua Bíblia comigo, vou falar alguns versículos, você abre aí comigo rapidinho. Salmo 119, 93 diz o seguinte: jamais me esquecerei de tuas ordens, pois, olha só, pois é por meio delas que me dás vida. A palavra de Deus nos dá vida. Sem ela nós não temos vida. Sem ela nós usamos máscaras. E Deus não tem compromisso com as máscaras que você usa. Mateus 4,4, Jesus diz o seguinte: as Escrituras dizem, uma pessoa só não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É assim que nós vivemos. Por que ler a Bíblia é saudável? Em segundo lugar, porque ela promove santidade. Ainda em Salmo 119, 11 diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, porque eu não vou pecar contra ti, Senhor. Posso dizer algo para vocês? Não existe a possibilidade de uma pessoa se aproximar da palavra de Deus, ler, consumir, aprender, colocar em prática e continuar vivendo no pecado. Toda a minha Bíblia tem uma frase que eu coloco sempre na capa dela. Está aqui, ó. Essa Bíblia é nova, tá? Indico, quem quiser depois me fala com ela que eu indico essa Bíblia. Está escrito o seguinte aqui, vou falar uma frase de Moody. Olha só: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Eu sempre escrevo isso aqui na minha Bíblia. Quem está perguntando, a Bíblia chama Filemon, uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia é a melhor Bíblia de estudo do mercado hoje. Comprem. Não, nós não temos aqui, tá? Comprem na internet, vai ter só em fevereiro. Ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela lança luz nas trevas do nosso coração. A palavra de Deus, ela vai gerar o que em você? Desconforto no seu pecado. Porque o pecado não vai ser mais confortável e gostosinho, não. Ele vai ser algo desconfortável. Em terceiro lugar, ela promove sabedoria. Ainda Salmo 119, verso 24. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. A palavra de Deus. Sabe o que acontece? Você tem medo de tomar suas decisões, você é uma pessoa insegura. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta conhecimento, falta saber o que o Senhor diz. As Escrituras, elas são suficientes para todas as demandas da vida do homem. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, elas são suficientes para todas as demandas da vida do homem. Sabe o que a palavra de Deus promove? Ela promove segurança. Salmo 119, 50. Tua promessa renova minhas forças, e ela consola-me em minha aflição. A palavra de Deus, ela promove segurança. Se existe algo que pode te fortalecer no dia a dia, não são aquelas mensagens prontas do WhatsApp, não são mensagens de autoestima, nem lembro como é que chama aquelas mensagens, não é nada disso. É a palavra de Deus. Ela sim nos dá segurança. E sabe, eu pensava essa semana, observe duas pessoas que passam pelo luto. Uma que tem a sua vida baseada na palavra, e outra que não tem a sua vida baseada na palavra. Já observou isso?
como essas pessoas lidam com o luto. Por quê? Porque a minha segurança está aqui, meus irmãos. Está na palavra. A palavra precisa ser a base da minha vida. A palavra precisa ser a base da minha vida. Minha pergunta para você: qual o lugar da leitura bíblica na sua rotina hoje? Aonde está a leitura bíblica na sua rotina, na sua agenda, no seu dia a dia? Onde está? Onde você encaixa ela? Onde você encaixa? Como você faz? Nós sabemos de tudo desse mundo. Todas as atualizações dos famosos nas redes sociais, a gente sabe de tudo. Mas nós não temos vida na palavra. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Talvez se eu falar para você abrir a sua Bíblia aqui em Macabeus, você vai procurar. Você vai procurar. Por quê? Porque nós não conhecemos. Não temos prática. R.C. Sproul diz o seguinte: aqui está, olha aqui, o verdadeiro problema de nossa negligência. Nós falhamos em nosso dever de estudar a palavra de Deus. Não tanto porque é difícil de entender. Não tanto porque é monótona e chata. Mas porque é trabalhoso. Nosso problema não é falta de inteligência ou falta de paixão. Nosso problema é que somos o quê? Fala bem alto. Nosso problema, qual é o nosso problema? Meus queridos, meus amigos, a Bíblia precisa ser prioridade para você. Por mim eu parava agora de pregar e orava. Mas como domingo que vem tem pastor convidado, no outro domingo pastor convidado, eles não vão continuar esse assunto, eu vou continuar com vocês. Segundo lugar, Mateus 6,6 diz o seguinte: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. A segunda disciplina é oração. Orar. É impossível crescermos espiritualmente sem a prática da oração. E o que me chama a atenção aqui, nesse texto, que Jesus fala de fechar a porta, ele usando a figura do quarto. Por que me chama a atenção isso? Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto é um lugar que ninguém está olhando. Quarto é um lugar onde você entra, ali é o seu lugar de intimidade, o seu lugar de proximidade, o seu lugar de introspecção. E Jesus usa essa figura. A oração está ligada à intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade em estar na presença dEle. Intimidade em se relacionar com Ele. Por que você ora? Eu oro porque eu amo o meu Senhor, eu quero ter cada vez mais intimidade com Ele. Nós precisamos ter essa prática. Mas existem algumas coisas que se levantam. Por exemplo, em primeiro lugar, a oração ela se torna um desafio. A oração para muitas pessoas é um desafio. Colossenses 4,2 vai nos falar que nós precisamos ficar com a nossa mente alerta. Ele fala: dediquem-se à oração, com a mente alerta, e ele completa: e com o coração agradecido. Orar é uma batalha, e nós precisamos perseverar nisso. Quem gosta de churrasco? Levanta a mão bem alto. Se eu falasse assim para vocês: vou fazer um churrascão agora em casa, mora aqui pertinho, vamos? Quem levantar? Quem iria? Deve até um glória aqui. Já tem gente vindo pegar o carro já para ficar na porta. Se eu falar assim: nós vamos passar a tarde orando em casa sem comer, quem iria? Orar é um desafio.
Orar é um desafio. Nós vamos ter 12 dias de oração aqui, vai começar dia 13. E o que é mais engraçado na oração é que quando começa, a igreja está lotada. Chega lá para o dia 10, irmãos, é só os perseverantes. Agaroou à tarde, eu não consegui vir. Meu cachorro está com a unha encravada, fiquei com tanta dó dele, acabei ficando em casa. E orei de lá, viu? Eu orei de lá. Existe a oração pessoal e a oração corporativa. A oração da igreja. Irmãos, amigos, orar precisa ser algo natural. Orar precisa ser algo natural. E nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Jesus precisa de uma comunicação verbal com Ele. Sabe por quê? Porque quando eu entendo isso, a oração se torna um deleite. Se torna um deleite, eu me deleito na oração, eu me deleito na presença de Deus. Salmo 16:11 diz: Tu me mostrarás o caminho da vida, olha só, e me darás a alegria da tua presença. Alegria da tua presença, alegria de estar com Ele, diante dEle. E aí quando eu entendo isso, eu me torno dependente dEle. E a história, eu me torno dependente porque a oração, ela é dependência. A oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, que fala: dá-nos hoje o pão para esse. Oração é dependência. A oração, ela não comunica autossuficiência, mas a oração, ela comunica que eu dependo de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito do Josemar Bessa, que diz o seguinte: a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Você não tem controle de nada. Sabe o que acontece? Quando está tudo bem, você, estou nem aí. Não, vou viajar. Não vou para a célula. Não preciso da célula. Não preciso de nada. Nem dar graça e paz para o irmão. Mas quando as coisas começam a dar errado, Lutiara, ora por mim. Não, eu estou precisando de Deus. Eu vou vir em todas as reuniões agora. Vai ter culto quarta? Não, a gente não tem culto de quarta-feira. Como não tem culto de quarta-feira? Não vai nem na célula. Vem nem no culto de domingo. Oração é estar perto daquele que tem o controle em suas mãos. Talvez você esteja aqui hoje e você tenha perdido o controle. Eu quero te dizer algo. O Senhor te chama hoje a você ter mais relacionamento com Ele. Oração, sabe o que é? Oração é descanso. 1 Pedro 5,7: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Sabe, irmãos, essa inquietação que o homem tem dentro dele, essa inquietação que muitas vezes você tem dentro de você, sabe por que é? Porque você está desconectado da fonte da vida. Porque quando estamos conectados, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio às lutas, à dor, às dificuldades, nós temos uma paz que excede todo entendimento. A terceira disciplina que eu quero compartilhar com vocês aqui é o ato de nós cultuarmos. O ato de estarmos juntos aqui como igreja. O ato de nos reunir, valorizarmos estarmos aqui. E o escritor aos Hebreus já diz o seguinte, lá no capítulo 10, verso 25: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E não deixemos de nos reunir. Algo que é muito comum nos dias de hoje, principalmente após a pandemia: as pessoas abandonarem o corpo de Cristo. Ah, não, agora eu sou da igreja, mas sou online. Eu sou online. Presta atenção. Não existe, eu vou decepcionar vocês agora. Vocês prometem que não vão ficar tristes comigo, nem bravos? Sim ou não? Senão nem falo. Sim? Não existe culto online. O que existe é a transmissão da nossa reunião para aqueles que não podem estar aqui.
Hoje eu estou cultuando online. Não, você não está cultuando online. O que existe é a transmissão da nossa celebração para as pessoas que não podem estar aqui. Tem pessoas conectadas conosco de outros países. Tem pessoas conectadas conosco de outros estados, outras cidades. Cultuar é isso aqui. É nós estarmos reunidos. Porque no corpo de Cristo, quando estamos reunidos aqui, nós cumprimos as ordenanças bíblicas. Nós nos assentamos à mesa e nós ceiamos. No corpo de Cristo, nós cumprimos as ordenanças bíblicas. Sabe o que a gente faz? Nós batizamos. Aqui tem uma piscina aqui embaixo, né, irmão? Para quem não sabe. Nós batizamos. Nós batizamos. Eu não vou me prolongar nesse assunto que é polêmico. Quando estamos reunidos aqui, acontece o que está acontecendo agora. Nós ouvimos a palavra. Nós abençoamos os nossos irmãos. Isso aqui não se troca por nada. O estar junto como igreja, o cultuar, não se troca por nada. Então você sozinho, você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Olhe para quem está do seu lado. Vocês juntos com esse sermão, aí sim nós somos igreja. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo e ela é formada por muitos membros. Ninguém é igreja sozinho. A igreja somos nós reunidos. A igreja é pluralidade. São pessoas diferentes que se completam e pessoas que não são perfeitas. Eu quero te dizer algo. Já dizia Billy Graham, se você estiver procurando, se você achar uma igreja perfeita, por favor não entre nela, senão você iria estragá-la. Porque não existe. É uma lenda. Nós somos imperfeitos, mas nós amamos a Jesus em primeiro lugar. Tudo aqui nessa comunidade é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. O homem aqui é colocado de lado. E nós queremos exaltar os louvores. O André é o líder do louvor, o André sabe. Converse com ele. É sobre Jesus. Tem que exaltar o nome do Senhor. A palavra precisa ser... Não é o que eu acho. Porque eu estava essa semana orando. Não, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Portanto, em primeiro lugar, cultuar é celebração, é isso que é celebrar, é estarmos juntos. Salmo 95:6 diz: venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador. Domingo é dia de nós nos reunirmos. Domingo é dia, irmão, de você colocar sua roupa de ver Deus e vir para cá. Tem uma roupa de ver Deus? É roupa de ver Deus e vir para cá. O domingo tem que ser inegociável. Não negocio. A não ser que eu esteja de férias, a não ser que eu esteja no hospital. Não negocio. Irmãos, a palavra para esse ano é intencionalidade. Nós, em 2025, a CG Itaquera e todos que servem na CG Itaquera e todos os membros dessa comunidade serão intencionais em tudo o que fizerem. Todas as séries vão conversar com esse tema. E aqui já está conversando. Ser intencional. Nós estamos reunidos aqui por quê? No nome de Jesus Cristo, celebrando o nome dEle. Cultuar, sabe o que mais é? É confissão. Cultuar é confissão. Quando estamos juntos, nós somos constrangidos a declarar e confessar a nossa dependência dEle. Somos constrangidos a declarar e confessar, Biel, a nossa dependência uns dos outros. Eu preciso de você, mano. Preciso de você, Emília. PC. Preciso de você, homem.
Quando estamos juntos diante dele aqui, na nossa celebração, cultuando a ele, nós entendemos o quão pequeno nós somos, nós entendemos as nossas limitações, nós confessamos os nossos pecados. Aonde acontece isso? É aqui. É momento de rendição. Você louvou aqui, você se derramou diante de Jesus. É momento de se render diante dele. É aqui que acontece. Cultuar também é o que? Comunhão. E aí Hebreus 10, 25 aqui vai dizer o seguinte, ó: não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos, o quê? Mutuamente. Encorajemo-nos. Aqui é local de encorajamento. Aqui é local de você entrar muitas vezes desanimado, triste, afligido com alguma coisa. E você ser encorajado pela palavra, ser encorajado pelo seu irmão. É o momento de você, mesmo estando diante das suas dificuldades, você ver um irmão se alegrando e você se alegrar com ele. É você sentir a dor daquele que está sentindo a dor. Irmãos, quando nós estamos em comunhão, nós estamos aprendendo uns com os outros a lidar com os nossos problemas. Quero deixar aqui para vocês alguns conselhos para 2025. Marque. Primeiro conselho. Separe alguns minutos diariamente para leitura, devocional e oração. Separe alguns minutos diariamente. De domingo também? De domingo também. Ah, mas já vim para o culto. Não, irmão, estou falando do seu pessoal. Você e Deus. Separe alguns minutos diariamente para leitura e devocional. Leitura, devocional e oração. Segundo, compre uma Bíblia de estudo para aprofundar seu conhecimento. Eu indiquei aqui, eu vou indicar de novo. Essa aqui é uma Bíblia de estudo. Você pode comprar pela internet ela. Você vai pagar aí, em média aí de uns 90 a 120 reais mais ou menos. Mas uma Bíblia de estudo custa muito mais caro que isso. É uma Bíblia fina, está vendo? Mas quando você vem com o seu celular, você vai ler aqui o número da página, ela vai te dar muito conteúdo de estudo daquele versículo, anotações, mapas. Tem até como fazer devocional pela palavra aqui também. Se alguém depois quiser saber o nome da Bíblia, eu vou falar aqui, mas pode tirar uma foto depois, chama Bíblia Filemont. Compre uma Bíblia de estudo. Você tem hoje muito material. Tem conteúdos maravilhosos. Terceiro, olha só. Planeje, isso aqui são conselhos meu, Leandro, para vocês. Planeje um dia da semana para estudar um livro da Bíblia. Ah, mas eu estou fazendo devocional. Você quer demais já, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Planeje um dia da semana. Pega o seu sábado. Separa um tempo maior. Vai estudar um livro da Bíblia. Quarto conselho. Fique firme na sua célula. Fique firme na sua célula. A célula é o melhor lugar para você ser pastoreado. É o melhor lugar para você criar relacionamentos. É o melhor lugar para você fazer parte do corpo de Cristo. Quando você vem para uma celebração como essa, você não vem... Será que eu conheço alguém? Não, você conhece. Porque você já está na célula. Não faz parte de uma célula, no final do culto, procure o nosso balcão de informações, lá o Carlos, a Cleide, a Ivonete, o Zé que está lá, o Zé Luiz também está lá. Fala assim, eu quero fazer parte de uma célula. Dá o seu nome, onde você mora, nós vamos ver uma célula mais próxima da sua casa. As nossas células vão voltar agora após os 12 dias de oração. Já, irmãos, em 1000 graus já. Se existe essa palavra, né? 1000 graus já. Inventaram essa palavra no dicionário gospel, né? 1000 graus. 1000 graus. Olha só, se envolva em algum departamento da nossa comunidade. Se envolva. O que você sabe fazer? Ah, eu sou bom na música. Fala com o Admilson, fala com o André. Eles vão conversar com você, eles vão ouvir você. Eu sei cantar no banheiro ou em público? Se for no banheiro,
você vai ter aula de música. Aí fala com o Jonathan, né? Que o Jonathan se vira com você. Ah, eu sei mexer com som, eu sei mexer com iluminação, eu sei mexer com câmera, eu sei tirar foto, eu sei dar pirueta. Fala com a Thalita, que ela vai te usar na dança da Páscoa. Eu sou ator. Fala com a Fabiana. Nós estamos precisando de você para a Páscoa. Se envolva. Sexto, olha só. Isso aqui vai ser falado aqui. Acho que até o Admilson vai falar sobre isso. Aproxime-se de pessoas que podem te ensinar sobre ler a Bíblia e orar mais. Sabe qual é o teu grande problema? Você só se aproxima de pessoa que te leva para o fundo do poço. Você só se aproxima de pessoa pior do que você. Pior do que eu, basta eu mesmo, irmãos. Eu quero andar com gente melhor do que eu. Aproxime-se de pessoas que vão fazer você ter contato com a palavra. Avalie isso. Ah, então eu tenho que cortar? Não. Fala graça e paz, conversa, esteja perto. Mas, para que você possa aprender, se aproxime dessas pessoas. Sétimo e último conselho que eu quero dar para você. Prepare-se melhor para cultuar. Não é só vir aqui. Não é só, vou colocar a roupinha de ver Deus e vou lá. Eu vou lá. Não, irmãos. Chegue mais cedo. Se programe. Quando estiver aqui, anote a palavra. Anote. Para você poder guardar os pontos principais de que Deus falou com você. Isso eu tenho como prática para mim, tá? Sabe uma coisa que é legal você fazer? Traga a mensagem para uma aplicação na sua vida. Ouviu? Essa mensagem não falou. Não, toda mensagem Deus fala com a gente. Sabe o que você faz? Ouça a mensagem, crie uma aplicação para a sua vida. Toda mensagem que nós pregamos aqui, sempre no final nós damos 3 aplicações. Hoje não vai ter, só tem conselho. Mas traga a mensagem com aplicação na sua vida. Quando estiver aqui, converse com as pessoas. Olha para o seu lado. Tem gente aqui, irmãos. Tem gente, olha só que interessante. Tem gente aqui. Faça um elogio para o seu irmão. Fala, nossa, você penteou o cabelo hoje, hein? Fala assim, cortou com penteado. Faça um elogio para ele. Cortou o cabelo? Não, estou ficando careca mesmo. Faça um elogio para ele. Fala, nossa, emagreceu, hein? Final de ano, comeu que nem uma sucuri, mas você emagreceu, hein, irmão? Irmãos, isso não está aqui. Na realidade, eu encerrei a mensagem. Mas eu quero dar um último conselho para vocês. Você pare e fique sozinho com Jesus. Tranca a porta do quarto. Desliga o celular. Mas eu não tenho nem palavra para falar com ele. Fica sozinho. Fica sozinho. Para. Feche seus olhos. Sinta o Espírito Santo agir na sua vida. Queria pedir que você fechasse seus olhos no seu lugar agora.